Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 7º dia da nossa leitura. Espero que vocês consigam me ouvir bem. Eu vou precisar falar um pouco mais baixo e tá caindo uma chuva lá fora. Bom, antes de mais nada, vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, conceda que a sua palavra nos descanse, nos conceda descanso para a alma. Nós precisamos tanto de descanso. O Senhor nos faz crescer em conhecimento do seu Espírito, conforme a sua vontade. Assim como uma planta, um animal não pode, uma criança não pode acelerar seu crescimento, nós também não podemos querer acelerar o nosso crescimento no conhecimento do Senhor. Então concede, Senhor, um crescimento conforme a sua vontade. Nós sabemos que para crescer a gente precisa se alimentar, a gente precisa tomar sol, se exercitar, mas um elemento fundamental para o crescimento de uma criança, por exemplo, é o repouso. A gente precisa descansar, a gente precisa dormir para que o nosso corpo esteja bem. Então meu pedido no dia de hoje, para mim, para todos que porventura venham a ouvir essas palavras, é que a sua palavra nos conceda repouso, nos conceda descanso em Ti, porque esse mundo nos traz aflições, mas a sua palavra ensina que podemos e devemos ter bom ânimo, porque o seu Filho venceu o mundo. Nos conceda hoje, Senhor, repouso na vitória do seu Filho. É no nome dele, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos. Amém. Muito bem. Hoje, na leitura de Mateus, a gente tem aqui o capítulo 4, versículos 1 a 11. Diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui a gente já vê o diabo botando, digamos, um ponto de interrogação, onde Deus bota um ponto final. Onde Deus faz uma afirmação, o diabo semeia dúvida. E o diabo ousou semear dúvida até na identidade, até na condição do Filho amado do Deus Altíssimo, né? Então ele bota: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, isso é lá de Deuteronômios, né, no Antigo Testamento. O verdadeiro alimento para nós é a palavra de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aqui, o diabo também está citando outras partes da Bíblia, do Antigo Testamento. É muito importante a gente perceber que o inimigo usa a palavra de Deus para enganar, né? Isso começou lá no Éden, né? Ele usou a palavra que Deus tinha falado para Adão de maneira distorcida, para convencer a Eva a pecar, né? Então, de fato, a Bíblia é usada de maneira distorcida o tempo todo, né? Então, aliás,
Aliás, a Bíblia é uma grande ferramenta do diabo para enganar. Por isso a gente precisa sempre, sempre, sempre pedir a Deus misericórdia e a condução do Espírito Santo para que a gente entenda, né? Onde é que eu parei? Assim, respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus responde na mesma moeda, né? Responde também com a palavra. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Veja, aqui o diabo chega a dizer que ele vai dar o que é dele para Jesus. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, né, transgrediram a lei de Deus, juridicamente falando, o diabo passou a ter direitos sobre a terra, né? Então aqui o que ele está dizendo não é mentira, né? Ele de fato tem autoridade. O próprio Jesus fala isso, né? É chegada a hora, o príncipe deste mundo, eu não tenho nada com ele, né? Então Jesus veio justamente para restaurar, né, a obra de Deus em nós, né? E o tempo todo existe essa disputa jurídica, espiritual, né? Então é muito importante que a gente vigie, que a gente ore, que a gente leia a palavra, né? Para que fique bem assentado diante do Senhor, diante dos anjos, a quem nós pertencemos, a quem nós servimos, instrumento de quem nós somos, quem é Senhor sobre nós, né? Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Veja, o fim da discussão acabou quando Jesus assentou, né, o fato de que é a Deus que ele adora, né? No fim das contas, sempre é uma questão de adoração. A quem nós estamos adorando? A nós mesmos? A Deus? Ao diabo? Né? Gente, tem um mundo inteiro aqui a ser estudado, sabe? Ontem eu tive a oportunidade de participar de um estudo bíblico que foi justamente do capítulo 5 de Mateus. Foi pelo Facebook. E foi uma experiência transformadora, arrebatadora na minha vida. Eu nunca tinha vivido nada igual. Eu nunca tinha visto um estudo chegar àquele nível de profundidade, sabe? Foi realmente impressionante. Mais uma vez, o nome dessa pessoa que conduziu esse estudo é Nathan Wheeler. Ele não pertence a nenhuma igreja, nenhuma denominação. Ele sequer se denomina cristão. Para ele, ele chega a dizer, né, que muitas vezes os cristãos são os que menos professam a Bíblia, né, a verdade da Bíblia. E ele se apresenta como um seguidor de Yeshua, que é Jesus, né? Ele faz muitas críticas em relação ao cristianismo, em relação às igrejas, que são extremamente pertinentes, né? Não é à toa que num vídeo aí, inclusive, eu pedi perdão, né, para os homossexuais em nome dos cristãos, porque realmente muitas vezes as pessoas que se professam cristãs fazem um desserviço à mensagem da Bíblia, né? Muito bem. Prosseguindo, a gente vai para Atos, capítulo 4, de 23 a 37, né? Da última vez a gente estava no julgamento, né, de Pedro e João, pelo fato de eles terem curado um homem que tinha um problema, né, no pé, não conseguia andar. Eles foram acusados, né?
as pessoas que estavam julgando eles, os saduceus, os fariseus, queriam arrancar deles a promessa de que eles jamais pregariam no nome do Senhor Jesus, né? Então vamos lá. Atos 4, de 23 a 37. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Quem foram essas pessoas? Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O que eles estão dizendo aqui? Que as pessoas que crucificaram a Jesus fizeram tudo o que a própria mão de Deus já havia predeterminado. Como se diz por aí, né? Que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Ele já sabia que Adão e Eva iam pecar, né? E que a justiça seria feita por intermédio de Cristo. É óbvio que Deus já sabia. E já havia determinado como essa justiça seria feita. Agora, Senhor, agora eu estou no versículo 29. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então, o que eles estão pedindo aqui? Né? Que é um pedido que todos nós realmente precisamos levantar diante de Deus. Concede, isso é uma concessão que Deus faz. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eu peço ao Senhor Deus para que me conceda, enquanto serva dele, anunciar com toda a intrepidez a tua palavra, a palavra dele. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, olha só o que acontece quando eles ficam numa cadeia, isso que eu falei. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Engraçado que eu achei que eles estavam presos, porque lá no versículo 23 diz uma vez soltos. E aqui já fala, só se estiverem lembrando, né? Só se estiver remetendo ao que aconteceu antes de eles serem soltos. O fato é que eles presos oraram. Quando eles oraram, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão que creram, olha só a unidade que a presença do Espírito Santo, que a glória de Cristo concede. Hoje em dia a gente vê, infelizmente, na nossa sociedade, nas famílias, em todas as instituições, a desunião, assim, a cisão, né? Em muitas famílias, né? Separações, o entendimento, né? Muitas cisões, né, em igrejas e tudo mais. Mas, veja, a comunidade cristã nessa época, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Olha só, eu acho que é porque nessa época as pessoas estavam... não tinham chegado a desenvolver, né, tantas religiões, estavam mais próximas do que, né, da pregação dos apóstolos, né? Aí é como o Nathan Wheeler fala, que vale a pena estudar o que aconteceu. Né? O que aconteceu? Assim, por que a Bíblia, sendo uma só, né, se existem tantas igrejas, né? Bom, nesse ponto aqui, claro, hoje somos bilhões de pessoas a mais. É claro que ia ter um monte de mudança, é óbvio. Aí é a questão de ver o que tem em comum essas igrejas das igrejas que se professam cristãs, né?
Entendo eu que é o fato de crerem que Jesus Cristo é o Salvador delas. Ninguém considerava, olha só que bonito, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Não existia propriedade privada no coração desses cristãos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. É o ponto mais importante do testemunho que a gente dá é da ressurreição do Senhor. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aí no próximo estudo, a gente vai ver o caso do Ananias e da Safira, que quiseram dar uma de espertos. Gente, eu estou fazendo bem poucas interpretações. Eu queria dizer para vocês, incentivar vocês a, se tem alguma coisa lida que desperta curiosidade, desperta interesse, não hesitem em colocar no Google o capítulo e o versículo. Basta você escrever aí na frente estudo. Vocês vão achar milhares de fontes que se propõem a estudar, contextualizar o que está acontecendo, dizer o que cada coisa significa. Porque nada na Bíblia é por acaso, nada é um detalhe de pouca importância, sabe? Então, além do Google, tem milhares de pessoas no YouTube que fazem vídeos, que propõem estudos, sabe? Então eu desejo de coração que essas leituras despertem em você interesse, curiosidade para entender alguma coisa, que vocês busquem, e sempre com a orientação do Espírito Santo, vocês sempre orem antes para que o Senhor conduza o entendimento de vocês. E aí, se vocês puderem fazer a gentileza de botar aí no comentário que vocês aprenderam, vai ser maravilhoso. Bom, dando prosseguimento, a gente vai para Salmo, né? O Salmo 7 hoje. Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gostaria de recomendar é o seguinte: se em algum momento vocês quiserem orar e quiserem ter uma comunhão com Deus e vocês não souberem o que dizer, orem a própria Bíblia. Isso é maravilhoso. Eu muitas vezes pego um salmo e leio em voz alta diante de Deus como minha oração, né? Eu me aproprio das palavras que estão aqui na Bíblia, e é justamente isso que a gente é chamado a fazer. A gente não oferece nada a Deus que não seja dele, né? Então, a própria Bíblia nos conduz, e isso traz uma alegria a Deus tão grande, isso nos traz uma bênção tão grande, a gente devolver a Deus o que é dele. Então aqui eu fiz isso que eu recomendei agora há pouco, de buscar na internet estudos sobre alguma coisa da Bíblia. Eu fiz com o Salmo 7, porque em um determinado ponto, Davi, né, que é o salmista aqui, se coloca como justo diante de Deus. Ele fala: olha, eu sei que eu sou justo, eu sei que eu estou certo, que não tem em mim culpa. Aí eu fiquei pensando assim, gente, mas como é que uma pessoa se atreve a falar para Deus que está livre de culpa, que está certa? Isso não existe, biblicamente falando. Todos somos culpados diante de Deus e assim seremos, né? O que nos torna aceitáveis diante de Deus é Cristo em nós, é a justiça que Ele fez por nós, né? Então não é correto jamais a gente se colocar diante de Deus como corretos, como puros, como justos. Nossa Senhora! Esse foi o erro de Jó, né? Achar que era justo diante de Deus. Mas aí, fazendo essa busca no Google, eu botei lá no Google Salmo 7 estudo. Eu vi um artigo que eu vou colocar na descrição, que explica que nesse momento aqui, historicamente falando, né, Davi tinha sido acusado por um homem cujo nome é
no artigo eles citam o nome da pessoa. Então, assim, ele realmente foi acusado por uma pessoa. Ele estava em sofrimento por isso. E ele conversa com Deus, né, nesse salmo, como quem diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que no meu coração eu sou inocente, né? É como a gente vai ver em Gênesis daqui a pouco. A pessoa quase fica com Sara, a esposa de Abraão, achando que ela era prima de Abraão, né? Sendo que ela era esposa. E aí, em sonho, Deus fala para ela: olha, você vai morrer porque você tomou para si uma mulher, a esposa de uma pessoa. Mas aí a pessoa em sonho diz para Deus: mas eu fiz isso com sinceridade no meu coração, eu não sabia que ela era casada, entendeu, com Abraão. Ele próprio me disse que eles eram primos, né? Aí Deus fala: por você ter feito isso com sinceridade de coração, né? Por você realmente ter feito isso na inocência, eu vou te poupar, né? A Bíblia é clara ao nos dizer que Deus não nos julga, né? Digamos, Paulo matou um monte de cristão e ele fala: o que eu fiz na incredulidade, eu fiz achando que era o certo, né? Mas a partir do momento que Deus nos revela, né, que a gente ganha um entendimento, aí a gente se torna culpável se a gente incorrer num erro que a gente já sabe que existe, né? Então aqui no Salmo 7, ele diz: Senhor Deus meu, em ti me refugio, né? Ele diz que ele foi despedaçado como por um leão, né? Ele vivia numa região que havia muitos leões. Davi mesmo matou um leão quando ele era pastor das ovelhas do pai dele. Isso está lá em Gênesis, né? Não sei se é Gênesis. Aqui no Antigo Testamento. Ele pede para que Deus desperte em favor dele, segundo o juízo dele, de Deus, né? Ele sabe que Deus sonda a mente e o coração dele. E no final ele conclui: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, a nossa fonte de paz nesse mundo injusto, né, e quando sofremos injustiças, é sabermos, em primeiro lugar, que Deus fez a nossa justiça, que mais culpado do que qualquer pessoa que venha fazer alguma coisa errada com a gente somos nós diante de Deus, né, pelo fato de não o amarmos em primeiro lugar, né? Esse é o grande pecado. Mas é um pecado perdoado e aplacado pela justiça feita por Cristo. E aí, feita a justiça, né? Bom, então a gente não fica refém no nosso coração, isso no fundo do nosso coração, a gente não é refém do julgamento do outro, por mais que doa, né? Por mais que quando a gente se senta injustiçado, a gente sofra, a gente sabe que existe um que sabe todas as coisas e que a ele pertence toda a justiça, né? A justiça pertence a Deus. Por isso é proibido, a Bíblia proíbe o cristão, proíbe a pessoa que crê, né, de se vingar de qualquer coisa. Porque Deus fala: a vingança é minha, eu retribuirei. E aqui em Gênesis, de 18 a 20, que também é um mundo inteiro, uma vida não é suficiente para a gente esgotar nenhum versículo que seja, que dirá mais de um versículo ou um capítulo. Aqui, o que a gente tem em Gênesis, capítulos 18 a 20? O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão, né? Abraão se apressa em receber esses anjos, pede para Sara preparar, né, uma comida para eles. Eles anunciam que Sara terá um filho, né? Eles duvidam. E aí no versículo 14 pergunta: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Aí Deus anuncia que vai destruir Sodoma e Gomorra. São duas cidades que, né, tem uma simbologia muito grande, né? E aí Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E é muito bonito ver esse diálogo que Abraão tem com Deus.
porque Abraão se dirige a Deus com muito temor, né? Ele começa dizendo, Abraão começa, ele diz: eis que me atrevo a falar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, eu que sou pó e cinza. O Senhor, né, Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, e ele fala: mas se tiverem 50 justos lá, por amor a esses 50, o Senhor não vai poupar a cidade? Deus fala: por amor a esses 50 eu poupo a cidade. Aí Abraão: mas por misericórdia, me permita falar mais uma coisa. Se tiver 45, e depois: não se ire contra mim, Senhor, se tiver 40. E Deus, com toda a paciência, vai respondendo a ele, por amor a 40. Até que, por fim, se tiverem 20 justos, por amor a eles, eu não vou destruir a cidade. Não, no final, não a destruirei por amor dos 10. Eu já vi, não sei se foi pregação ou estudo, alguma coisa, dizendo que o amor de Deus por nós é tão grande que Jesus teria vindo e feito todo o sacrifício que ele fez por amor a um só, sabe? Aí 2 anjos vão lá, aparecem na casa de Ló recebe esses anjos, e a depravação sexual da cidade é tão grande que os homens ficam em torno da casa de Ló, né, e falam para Ló: quem são esses dois, que eram os anjos, né, quem são esses dois que entraram aí? A gente quer abusar deles, né? E aí Ló chega a oferecer as 2 filhas para que não acontecesse isso aos anjos. No final das contas, os anjos ferem de cegueira a essas pessoas, que elas não conseguem encontrar a porta e tal. E aí, mais uma vez, a gente vê os anjos apertando com uma pessoa, assim como eles lembram quando o anjo acordou José de madrugada, né? Isso lá no Evangelho de Mateus, dizendo: estão querendo matar o menino, vamos sair daqui. E ficam apressando, e de madrugada mesmo José acorda Maria, pega Jesus e eles se mandam. Aqui, mais uma vez, é anjo apressando a gente aqui, ó. Chegando ao ponto de como o Ló estava demorando muito. Por quê? Porque Ló era rico, ele estava numa cidade rica, né? Não queria sair de lá. Isso também tem toda uma simbologia. Por fim, o anjo puxou ele pela mão e foi. E é muito bonito ver a preciosidade da vida de Ló diante de Deus, né? Que a ordem que os anjos receberam foi que eles não poderiam fazer nada com a cidade enquanto Ló não chegasse num lugar seguro, né? Bom, a esposa de Ló, quando estava fugindo lá dessa cidade onde eles tinham muitas riquezas, ela olhou para trás e se converteu numa estátua de sal, né? Isso também tem todo o significado de que o lugar para o qual Deus nos chama ao nos salvar, né? Embora você não o esteja vendo, ele vale todo o desejo do seu coração. Você não deve olhar para trás. E aí no capítulo 20, a gente vê aí no versículo 5, né, que era Abimeleque. Abimeleque achou Sara muito bonita, né? Sara era uma mulher muito, muito bonita. E Abraão, como já sabia que nessa cidade eles iam se interessar pela esposa, ele mentiu, dizendo que ela era prima dele. E isso é uma coisa que acontece em outros momentos na Bíblia. Outras pessoas falam que a esposa, na verdade, é prima. Teve outra pessoa que fez isso. E aí ele fala, em sonho Deus repreende a ele, e ele diz: com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Veja, Abimeleque, ou qualquer um de nós, tocar, né, na esposa do outro, no marido do outro, é um pecado diante de Deus, em primeiro lugar. Por isso ele não permitiu que a tocasse. E aí, aí quando Abimeleque acorda, ele fala: pô, Abraão, como é que você me apronta uma dessas? Você fala que é sua prima, quase que eu fico com ela, e isso ia trazer miséria, condenação para mim, para todo o meu povo. E aí Abraão explica
Abimeleque devolve Sara para ele, né? E Deus tinha feito com que todas as mulheres nesse lugar ficassem estéreis. E aí, lá no versículo 17, a gente vê: e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, veja a oração intercessória aqui mais uma vez, né? Orando Abraão em favor dessas pessoas, né? Eu vou terminar então dizendo como é importante, como é precioso a gente fazer oração, pedindo a Deus, né, para que abençoe uma determinada pessoa. Não importa o quão distante ela esteja, aliás, não importa o quão distante nós estejamos, não existe pecado grande demais que nos afaste de Deus. Enquanto nós estivermos vivos e pudermos clamar a Jesus como nosso Salvador. Então, eu já ouvi isso numa pregação, eu vou repetir. Se você tem um familiar, um amigo, um conhecido que está assim no fundo do poço, por mais distante que ele esteja de Deus, não deixe de orar por ele. Talvez você seja a única pessoa que venha fazer isso. Isso pode ser decisivo. Isso pode ter consequências eternas. Então, que nós oremos, que o Senhor conduza o nosso coração, para que nós sempre oremos em favor dos nossos irmãos, porque isso faz bem, isso é maravilhoso, isso é santo, não só para quem recebe a oração, mas também para nós, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo.